Porque a gente não está aqui brincando, a gente está falando coisas sérias, estamos trazendo ao conhecimento de pessoas que são enganadas, eu digo assim, sem medo de errar. Há uma temática desse pessoal utilizar os púlpitos para mentir, tá entendendo? A gente fez uma live passada aí com o Josué, em que um pastor disse claramente, olha, o maior roubo da história não foi o roubo do trem pagador, que foi lá na Inglaterra. Também não foi o roubo do Banco Central. Também não foi o roubo do ouro lá em Guarulhos. O maior roubo da história são os pastores roubando a igreja através dos dízimos. Parece até uma brincadeira isso, né? Maior roubo da história. O pastor teve muita coragem de dizer, isso é uma verdade, Josué. É uma verdade. Porque, olha, o que esses homens angariaram durante todo esse tempo de dinheiro não é brincadeira, são milhões. Milhões. Agora, tudo isso, eu não tenho dúvida, tudo isso, eles, vasto patrimônio, devem ter imóveis valiosos, devem ter uma conta no exterior, deve ter um suporte para quê? Se apertar aqui, eu corro para lá. Entendeu? Então, é uma situação que ele não admite, em hipótese alguma, em prestar contas. Ele foge disso, de uma forma que... Como o diabo foge da cruz, como diz. Não tem como, ele não vai prestar contas, porque é muito dinheiro, Josué. A gente está fazendo uma análise, mas é dinheiro de um montante que a gente não tem nem como a gente quantificar. É negócio de milhões. Eu acho que mensalmente entra ali nos cofres da igreja algo em torno de 100 milhões de reais por mês. Isso aí é quase um orçamento de uma cidade. Orçamento de uma cidade. Vamos supor, uma cidade é nessa faixa. Aproveitando, mais uma vez aquela reunião nossa lá no restaurante foi muito proveitosa, né? Doutor Miguel, tudo que o senhor falou aqui, ele falou, e eu estava aqui mais de escutar, o irmão disse, olha irmão, a gente não perguntou nada. Eles gostam tanto de dinheiro, o aniversário lá em tal lugar, deu 20 mil reais, a irmã arrecadou 20 mil. Vê? E a irmã dirigente em casa, com a luz, a Celpo querendo cortar. Vê que coisa Aí, mas absurda. meu irmão, o que é isso, meu irmão? A irmã dirigente do Círculo de Oração, na campanha de arrecadação de dízimos e ofertas, arrecadou 20 mil. Aí tá aqui, irmã fulana de tal, para a comissão de organização, né? Tá aqui. E a luz dela... Sendo o quê? Cortada. Mas que coisa Aqui, absurda, meu irmão, esse povo é o quê? Esse povo não tem entendimento, não. Esse povo não tem... Tá hipnotizado, sem você cérebro. falou a palavra certa. Paciência. Isso aí é uma espécie de lavagem cerebral. Tem medo do migrador, do cortador, do vampiro, do lobisomem. Botam tudo pra cima dos crentes e os crentes engolem tudo. Jesus vai descer um raio do céu, vai te partir no meio, vai te assar cru. Veja Olha, que negócio. até quando você usa a gente chama, você usa o computador para fazer a pesquisa, quando você fala de Malaquias, até o computador está viciado, que já vem Malaquias 3:10. Até o computador ele pega. Veja, quando eu cliquei aqui, eu disse, eu não quero Malaquias 3:10. Eu quero Malaquias capítulo 1, que diz assim, veja o que diz a palavra. Capítulo 1 de Malaquias. O filho honra o pai, versículo 6. E o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Isso o profeta Malaquias falando aos sacerdotes. E se eu sou o senhor de vocês, onde está o temor, o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Malaquias não está falando aos crentes, ovelhas. Malaquias está literalmente aqui. Se eu sou pai, e o servo, o seu, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, vocês dizem sacerdotes,
Quando Ailton, Zé Wellington, Bezerra da Costa, Pastor Gilmar, o homem do quilo de ouro. Luiz Mário, que é o homem que pede dinheiro na igreja. Pede dinheiro na igreja. No caso, Samuel Oliveira, que deu uma determinação que todo dirigente de culto, de lista, né? Samuel sabe disso aí, que é uma ordem que ele deu. Tem que falar primeiro de quê? Do dízimo. A primeira palavra nas igrejas, nas congregações pequenas, sobre o dízimo. Eles não estão falando mais em almas para o reino de Deus, em dízimo. Aí ele diz assim, veja só, se eu sou pai de vocês, onde está o temor, o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aí veja que ousadia dos sacerdotes, Josué, Dr. Luiz Miguel, e você que está nos ouvindo. Veja que petulância dos sacerdotes. Em que nós temos desprezado o teu nome? Perguntando para Deus, os sacerdotes. Porque aparentemente os pastores estão fazendo a vontade de Deus. Aí veja qual é a resposta do profeta. Qual é a resposta do Pode Expressar? Qual é a resposta do canal de Josué? Qual é a resposta do canal de Sivaldo Freitas, de Giovanni, de Silvio Moura? Aí ele diz aqui a resposta do profeta. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Olha. Versículo 7. E dizeis, em que te havemos profanado? Quando Ailton bota um político no altar, ele está oferecendo pão imundo. E principalmente um político envolvido em corrupção. Não, deixa eu fazer só uma ressalva, um complemento. Não. Quando ele coloca um político, não. Os altares deles, aliás, as ofertas estão contaminadas pelas mãos deles, que são mãos impuras e ofertas impuras. Então, aqueles hinos que eles cantam, as palavras que eles dirigem à igreja, são coisas que não são de acordo com o verdadeiro sacrifício a Deus. Eu estava pensando, o sacerdote, quando ia oferecer sacrifício a Deus, ele oferecia por ele primeiro e depois pelo povo. Claro. E ainda quando um entrava, o outro amarrava, porque se ele morresse, não podia deixar nem ele morto lá dentro. Todos eles sairiam puxados pela corda, não tem nenhuma dúvida disso. Porque Deus, ele é santo, santo e santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então aí, continuando, Josué, e foi boa a sua intervenção nesse sentido, porque o texto é claro, na petulância do sacerdote, nós temos oferecido que pões, oferecer sobre o meu altar pão imundo, e dizeis aí, tem coragem de me falar em que te havemos profanado, versículo 7, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quer dizer, a mesa de Deus, ela não tem nenhum respeito, vocês não purificam uma mesa. Porque quando ofereceis, veja o que diz o texto, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-te a teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, suplicai, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Ele pergunta novamente. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Teve um momento aqui em que o profeta disse que haja alguém de coragem e feche as portas do altar, porque é melhor, doutor Miguel, não cultuar do que cultuar de forma Você disse errada. uma grande verdade agora. Meu irmão, é melhor não cultuar do que cultuar de forma errada. Claro, É melhor não oferecer sacrifício do que oferecer sacrifício abominável. Porque o sacrifício, veja só, quando ele diz assim, oferecer cego e coxo, porque o animal, quando era oferecido, tinha que ser o melhor. Então o sacerdote naquele tempo, de Malaquias, estava oferecendo o quê? Uma pombinha com asa quebrada. Estava oferecendo um animal coxo.
Ele pegou lá no gado dele, o melhor vendeu para ganhar dinheiro. E o pior ele ofereceu para Deus. Então é o que Malaquias diz aqui no capítulo 1. Mas aí, irmãos, os pastores continuam ousadamente só lendo Malaquias 3,10. Mas vós profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impura, o seu produto, versículo 13, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo. Quando o termo aqui na língua hebraica, doutor Luiz Miguel, quando fala canseira, Josué, era porque falar a verdade se tornava cansativo, irmãos. Tem irmãos que dormem no culto, porque não querem ouvir a voz profética. Mas é preciso estar de atalaia para ouvir a verdade. Eles se sentiam cansados quando o profeta profetizava. Então, quando Malaquias está falando aqui, aí ele diz ainda que, pois seja maldito, veja, irmãos, não sou eu que estou falando, direção da IEADPE, de Pernambuco, direção das igrejas do Brasil, Deus está falando aqui através da sua palavra, pois seja maldito, versículo 14 do capítulo 1 de Malaquias, pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem de pior. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios, bendito seja o nome do Senhor. Deus é grande, meu irmão, Deus quer o melhor. Não adianta você, mesmo que tenha toda a riqueza, mas você tem que oferecer o melhor. Mesmo que você não tenha nada, mas você tem que oferecer sempre o melhor para Deus. Entendeu, Josué? Entendeu, doutor Luiz Miguel? Não adianta ninguém aqui querer oferecer o pior para a casa de Deus. Deus exige pureza do altar. Eu lamento muito, muito mesmo. Eu lamento vocês oferecerem o pior para Deus. E é isso que a igreja tem. Mas que se diga, se deixe bem explicado que se oferecer não é dinheiro, não é dinheiro, né? Não é dízimo. Claro, veja só, os irmãos precisam entender. Malaquias capítulo 2, porque estamos sendo provocados aqui no texto, a discutir o texto. Agora, ó sacerdotes, versículo 1, este mandamento é para vós. Não está dizendo agora vós, ovelhas de Jesus. Congregação do Senhor, não. Ele está dizendo, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já os tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja só, porque os lábios dos sacerdotes, doutor Luiz Miguel, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Por isso que os advogados, doutor Luiz Miguel e Josué, Carlos Josué, nobre, ficaram espantados quando o presidente da IADPE do Estado de Pernambuco mentiu diante da autoridade do meritíssimo. Eles ficaram espantados. Porque imagine um advogado chegar para um pastor da igreja e dizer assim, olha pastor, o senhor agora vai para uma audiência, não minta, ele não vai dizer isso. Porque na ideia que ele fixa é que ele é um sacerdote puro, é um homem justo, ele não vai mentir. Mas quando ele disse, não existe projeto de cidadania, ele profanou o altar de Deus. E toda a igreja de Pernambuco e do Brasil, o mundo todo, porque Josué pode expressar o seu canal e de muitos outros irmãos, já está no mundo inteiro espalhado. O voo da coruja, principalmente. O voo da coruja. Então aqui está escrito aqui, Judá tem sido desleal. Não é? A diretoria da IADPE
IADPE, que é a Igreja Evangélica, que esse nome, essa sigla eu não gosto de usar, eu prefiro usar Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, tem sido desleal e abominação, principalmente de sua diretoria, que cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, versículo 11, o qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Aí o pessoal pensa que a gente está rogando praga. Está escrito aqui, olha, o Senhor destruirá das tendas, doutor Luiz Miguel, de Jacó, o homem que fizer isto, e que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda que fazeis outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. É até aqui que eu queria ficar. Ele não aceita. Sabe? Então não adianta a gente ofertar, e nem o irmão ofertar para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Recife. Porque essa oferta, doutor Luiz Miguel, está sendo direcionada a escritórios da advocacia mais caros daqui do Estado para processar as ovelhas do Senhor. Então, quando você dá a sua oferta, Deus não está aceitando. Quem está aceitando é o pastor, porque ele vai pegar a sua oferta e pagar ao advogado para processar os irmãos. Era isso que eu queria dizer do texto sagrado. Tranquilo. Eu quero até pedir desculpa. Não, que é isso? Porque aqui, na verdade, não é uma pregação. Aqui não é um templo. Apesar que, em alguns momentos aqui, eu pude sentir a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque está escrito: aonde se reúne 2 ou 3, em meu nome a Deus estarei presente. Então, quando nós aqui buscamos a palavra de Deus e citamos o texto sagrado, então Deus se apresenta. Então, se Ele é Pai, nós aqui estamos obedientes a esse Pai. E estamos falando o que diz a Escritura. E por isso que eu peço desculpa. É isso. E como diz os jurídicos, né? Eu peço vênia aos advogados que acompanharam o inominável. Pois é isso. Então, Josué, a gente vai terminar essa parte e a gente inicia aquela outra para a gente passar aquele vídeo do pastor lá de Sorocaba. Tá certo? Eu agradeço aí, pessoal, ao início da tarde, que a gente está ainda fazendo essa live. Vamos dar uma pausa e depois voltaremos novamente com a continuidade dessa live. Obrigado.